Você gosta de ler esse tipo de livro? Como assim esse tipo de livro? Eu acho literatura mal escrito. O que essa mulher sabe sobre escrever? Que é essa historinha boba de vampiro? Isso aqui é muito melhor. A leitura, como muitas outras coisas, é um fato social. E o que vem a ser um fato social? Ora, é tudo aquilo exterior ao indivíduo, mas que nos é imposto pela sociedade. A religião é assim, a língua, os costumes. A leitura também. Ler não é simplesmente o ato de juntar letras ou palavras. É também interpretar o mundo de acordo com a época em que se vive. Dessa forma, o que é considerado bom ou ruim de ser lido, alta ou baixa literatura, tem uma ligação direta com a sociedade em que o livro está inserido, e por isso muda com o tempo. A Divina Comédia, por exemplo, grande obra de Dante Alighieri, e hoje um dos clássicos da literatura mundial, um dia já foi considerado literatura popular. Gosto sim, e daí? Não vou ficar lendo essas coisas aí só pra pagar de coach, acho chato pra caramba. Você acha chato? Isso porque você tem preguiça de pensar. Esses livros best-sellers são feitos para passar o tempo, não vão te acrescentar em nada na sua vida. E não vão durar para sempre, que nem os clássicos. Aposto que já ouviram falar de luta de classes. É claro que já. Os operários contra a burguesia dominante e tudo mais. É um tema que nunca sai de moda. Mas o que vocês nunca têm ouvido falar é que a luta de classes não existe somente no campo do trabalho. Campo! Agora não, Bordi. Nai. Como eu ia dizendo, não é somente no campo de trabalho. Campo! A luta de classes existe também em outras esferas da sociedade. A cultural, por exemplo. A todo momento as pessoas tendem a se reafirmar, tanto no gosto, ou no caso da cultura dominante, quanto no da minoria. É a famosa frase do gosto sim, e daí? É assim que as classes culturais também estão em eterna luta, reafirmando seus gostos e ressaltando suas diferenças. Os livros também são uma forma de entretenimento, não são? É igual cinema. Ninguém vai pro cinema com o objetivo principal de pensar, e nem por isso é taxado de burro. Eu leio best-seller sim, dá licença. Mas cinema é cultura, best-seller não. Você acha que se for uma entrevista de emprego e falar que lê Crepúsculo ou 50 Tons de Cinza, você vai conseguir o emprego? Claro que não. Balzac, Shakespeare, Dostoiévski são cartões de visitas muito melhores do que isso aí. Nosso amigo tocou em um assunto muito interessante aqui. Mas antes que possamos explicá-lo, vamos entender um conceito que eu mesmo criei e que é muito importante. Campo! É meu conceito, Carl! De qualquer forma, campo é um segmento da sociedade que possui sua própria elite, sua própria lógica e sua própria moeda. Existe o campo dos esportes, por exemplo, o campo da música, o campo social, financeiro e, é claro, o literário também. No campo literário, a elite é aquela que possui mais capital cultural. Essa é a moeda que define quem é dominante e quem é dominado. Quem lê Balzac é dominante, porque a sociedade dá mais valor a esse tipo de livro, que é a cultura que vale mais. Enquanto quem lê Crepúsculo é o dominado, por ser visto como literatura inferior. Então, a declaração do dominante nos faz pensar. O capital literário, parte do capital cultural, pode ser investido em outros tipos de capitais. Um capital financeiro maior, com um novo emprego. Esse novo emprego gera capital social, ou seja, um maior prestígio na sociedade. Os dois últimos capitais, então combinados, são investidos em mais capital cultural e o ciclo gira e não dá espaço para aquele dominado. Ele não consegue sair de onde está. E como disse Carl, a luta de classes se mantém. Para sempre. Qual é o seu livro preferido? Eu não tenho um livro preferido. Eu gosto de ler o que as pessoas estão lendo, porque eu acho que ler o que as pessoas estão lendo fala muito de como todos estão pensando. E assim, o livro que eu gosto é aquele que eu tô lendo, então não tenho um livro favorito. Nenhum mais, assim. Não, tem um livro que eu indico muito, que é o A Arte de Correr na Chuva, que eu gosto muito dele, porque ele fala de coisas simples de um jeito muito poético.
é mais ele, que é o que mais me marcou. E você já sofreu preconceito literário? Já, eu leio muitos best-sellers, eu gosto de ler o que as pessoas estão lendo. O principal foi 50 Tons de Cinza, que é o que eu lia na época de cursinho. O professor me olhava assim, fazia aquela cara, aquele sorrisinho. Ele sabia do que era o livro. Ele falava, você está lendo isso? Que ele sabia o que eu prestava, os cursos que eu queria. Ele falava, você está lendo isso? Esperava que eu lesse outra coisa. Mas é assim, é você julgar a pessoa pelo que ela está lendo. Eu acho que assim, quando você lê um livro, é muito mais quem está lendo do que o conteúdo do livro em si. O livro vai ser o mesmo, o que muda são as pessoas que estão lendo ele. Mas indo pelo outro lado, você também pratica esse tipo de preconceito? Não, eu tenho assim, tem gêneros que eu não gosto. Assim, eu não gosto de livro de autoajuda, por exemplo, mas respeito totalmente quem lê aquilo. Eu acho que assim, é você não esperar do outro algo porque ele está lendo um livro. Você conhecer a pessoa, não, ela está lendo um livro de autoajuda, então ela só se prende naquilo, ela não vai ler um outro livro. Não, a pessoa pode ler o livro de várias formas. E quando esse problema te atinge, quando alguém torce o nariz para você, se você está lendo algum livro que incomoda a pessoa, isso te incomoda? Incomoda, só que eu acho que assim, é uma oportunidade de você mostrar para a pessoa que você é muito mais do que ela julga que você é pelo que você está lendo. A pessoa olha para você, você está lendo um best-seller? Tô, mas não quer dizer que eu só me resuma a isso, sabe? Você pode ler um livro de várias formas. Um best-seller você pode ler pensando em conceitos que você aprendeu em outros livros. Ou até ler ele por ler. Você não precisa aprender com todos os livros que você lê. Você pode simplesmente ler um livro porque você quer ler ele. Tá certo. Qual o seu livro preferido? O livro que eu tô lendo agora, porque é o que eu tô mais dentro, assim. E como eu tô sempre lendo, eu não gosto de ranquear o melhor livro, mas eu tenho alguns preferidos que vão marcar, né? Eu gosto muito do Jack Kerouac, eu li o On the Road e eu gostei muito, foi uma coisa que mudou o meu jeito de pensar na época, então eu acho que foi bem marcante. E eu gosto muito do Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, mas também tem alguns best-sellers, assim, eu li o E o Vento Levou, que é enorme, e tem um significado para mim, porque meu avô ama esse livro, então eu li mais por causa dele e eu adorei ler esse livro, então tenho vários preferidos, assim. Entre um best-seller e um clássico, qual você escolheria? Então, normalmente eu escolho os clássicos por... Todo mundo acha que tem aquele checklist, assim, o must-see, né? As coisas que eu tenho que ler, então eu tenho mais clássicos, mas sempre que eu posso pegar um best-seller também, eu não deixo de pegar, porque é um best-seller. Se tá na minha mão, se tá ao meu alcance, eu leio tudo. E por conta desse gosto, você já sofreu ou sofre preconceito literário? Então, eu li 50 Tons de Cinza, porque na época foi engraçado, porque eu comprei, eu não sabia nem o que era, eu não fazia ideia de que era aquele conteúdo. Eu morava na Inglaterra e eu lembro que tinha muita gente falando sobre ele, e no supermercado lá estava super barato. Aí eu falei, tudo bem, vou comprar. E o livro lá é diferente, ele tem um formato leve, bem fácil de carregar. Então eu pude comprar os 4 livros de uma vez e eu li na viagem no avião, assim. E quando eu cheguei aqui, ninguém conhecia ainda. Então tudo bem, eu lia no ônibus e tal, eu tava curtindo pra caramba, eu gostei muito do livro. E aí depois virou aquela febre, todo mundo sabia o que era. Aí começaram a ver, tipo, nossa, você tava lendo esse tempo todo. Aí eles ficaram me julgando, assim. Meu, por que você tá me julgando agora que você sabe o que é, sabe? Eu achei totalmente descabido, assim, essa reação. Tá. E como você acha que o preconceito literário surge? Qual a sua opinião a respeito dele como um todo? Eu acho que é muita arrogância das pessoas quererem se julgar superiores e achar que pode julgar o gosto do outro. Eu acho que a leitura é uma coisa que tem que ser incentivada a qualquer custo, mesmo que seja uma obra de menor qualidade, porque as pessoas ficam com esse cultismo, com essa coisa, querendo ser superior e querendo só colocar clássicos e autores muito complicados, alguma coisa. Mas a gente tem que tornar acessível, é o nosso objetivo, a gente quer deixar o negócio comum, popularizado e vai querer ficar com esse cultismo, essas coisas, então eu acho bem babaca esse preconceito. E eu acho que ele surge da arrogância das pessoas, em querer se julgar superior ao que a pessoa está lendo.
Então, professor Plínio, como o senhor vê a questão do preconceito literário hoje no mercado editorial? Existem muitas editoras que só publicam comercialmente, visando o lucro. Como funciona? Como o senhor vê isso? Bom, primeiro eu acho que a gente tinha que definir o que se entende por preconceito, né? Eu não sei se a gente pode dizer que existe um preconceito com determinadas tipos de literatura ou se existe gostos com determinados tipos de literatura. O que a gente sabe é que você tem editoras e tem publicações para todos os gostos. É claro que se você me perguntar por que eu não leio Paulo Coelho, eu tentei, mas achei ruim e não li. Então não pode ser chamado isso de um preconceito. Para algumas pessoas, para achar, não deve ler Paulo Coelho, claro, quem quiser ler pode ler, eu acho que a leitura é para todo mundo. E deve existir e deveria existir livros para todos os gostos. Mas até dizer se é preconceito, depende de quem está falando, se pode agir como preconceito ou não. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que deve existir livro para todos os gostos. Mesmo aqui, só para te dar um exemplo, na Comarte, nós editamos uma literatura que na época foi muito criticada, que era o do Osmar, um menino que é o garçom do Rei das Batidas, chamava Osmar, somente Osmar, Rei do Bar, uma coisa assim, e que na época foi muito criticado, dizia assim, como se perde tempo editando um tipo de literatura, esse tipo de livro? Eu digo, olha, para efeito de leitura, ele vai ser mais lido que qualquer professor acadêmico daqui. E ele contava as histórias do bar, aquele dia a dia, aquela vivência. Quer dizer, eu não tenho preconceito nenhum contra o tipo, eu só acho que aquele tipo de literatura para um tipo de pessoas daquele bar era adequado. Tanto que ele fez 4 edições do próprio livro dele, foi no Jô Soares, ele fez. Agora, se você entrar num parâmetro de análise literária, é bom ou ruim, é outra coisa. Mas eu não sei dizer se isso é preconceito. Mas eu defendo que deve existir livros para todos os gostos. Cada um vai decidir o que fazer. Porque o preconceito a gente colocou dentro do nosso trabalho, como por exemplo, o senhor leu Paulo Coelho e não gostou, e a partir daí, se você vê uma pessoa na rua lendo Paulo Coelho, você torce o nariz ou você desmerece. Então é esse tipo de preconceito que a gente coloca. Não vejo nada, eu acho que deve ser lido, eu acho que qualquer livro deve ser lido. Eu acho que você inclusive deveria, a gente como universidade, como estudiosos, vocês inclusive, estudar um pouco isso. O que faz o gosto literário e o que faz o hábito de leitura das pessoas. Porque vocês sabem, todas as crianças adoram ler. Por que elas perdem o hábito de leitura? Porque depois, quando chega na adolescência, esse hábito é visto como uma coisa nerd, quer dizer, coisa mal vista. Então as crianças abandonam. Na adolescência você perde o hábito de leitura e muitos vão readquirir quando entram na universidade, voltam de novo e começam a ler. Então deveria ter uma coisa pedagogicamente, deveria ter melhores orientações de literaturas para essa fase de transição entre a criança e a adolescência, porque ele não perdesse o hábito de leitura e que se produzisse uma literatura adequada que não fosse vista como preconceito, que não tivesse realmente esse tipo de coisa. E eu, como eu dizia, tenho exemplo caseiro. Eu tinha um filho que escrevia com 9 anos, ele foi autor, e que ele se negava a dizer que ele era autor porque ele era visto, colocado de lado. Um caso mais típico, por exemplo, disso, assim, que às vezes quando se fala talvez um preconceito que é meio que inato, a própria criança, entre ela, uma criança que lê, ela diferencia das outras. Um caso típico que eu tenho assim, concreto, que era uma menina que fez editoração aqui, que ela hoje é diretora da Companhia das Letrinhas, e é claro que os filhos dela liam bastante. Então, na Kombi, no transporte, na escola, em vez de, na hora do transporte, em vez dele ficar naquela bagunça, ele pegava o livrinho dele e ia ler. O que os amiguinhos fizeram? Pegaram os livros dele, rasgaram, humilharam, um bullying violento. E talvez isso seja um preconceito quase inato. Agora, como é que isso apareceu? Por que essas crianças reagiram dessa forma? A ponto dela ter que tirar a menina daquela escola, porque era uma coisa absurda. Agora, isso é um preconceito. Como que isso aconteceu? Isso deveria ser estudado. Talvez essa coisa sabe que quem lê, tem sempre estar um pouco visto de lado, não é visto como uma pessoa muito normal.
é como se tivesse uma vantagem a mais. Mas eu, quanto a essa coisa de achar que tem, não, eu digo, por exemplo, outro livrinho que eu editei aqui também era Conversas de Porteiro, Conversa de Elevador. Bom, se você pegar isso num parâmetro, isso não seria editado por uma editora universitária, não seria editado por uma COSAC na IF. Eu não posso chamar isso de preconceito. É porque a editora dele tem um público que ele trabalha para aquele público. Se eu tenho uma editora que eu posso experimentar, que eu posso acrescentar um público, que é o caso desse livrinho do Osmar, do Rei das Batidas, ele editou 3, 4 livros depois, mais além desse, sendo que esse eu tenho a 4ª edição, então teve muitos leitores. É claro, se cai na mão de um intelectual que tem uma formação diferente, ele pode analisar aquilo como literatura ou como informação, não sei. Agora, se isso é preconceito, não acho que seja, mas é que nem o Conversa de Elevador também. Imagina quantos assessoristas, quantas pessoas não teriam curiosidade de ouvir um livrinho desse tempo, editorialmente importante. E as pessoas estariam lendo, estariam se informando. Então pode ser o início, pode ser uma coisa desse tipo. Qual a sua opinião geral a respeito desse tipo de preconceito, não só no mercado editorial, mas na sociedade como um todo, como fato social? Vou começar então, por exemplo, a questão do cânone literário, ou seja, por que uma obra é valorizada, por que outra não é tão valorizada, enfim, como isso se constrói, como isso se dá. Tem uma série de injunções históricas, sociais aqui presentes, que a gente puder entrar em detalhe de cada obra, de cada autor, acho que a gente vai perder muito tempo nisso. Mas de um modo geral, o que se pode dizer é que existe uma tendência contemporânea, principalmente oriunda dos estudos culturais de linha norte-americana, a uma flexibilização maior do cânone, porque se detectou que existe de fato um preconceito muito grande naquilo que se define como cânone tradicional da literatura mundial, por exemplo, a literatura universal, como alguns autores utilizam. Porque em geral prefigura-se um autor homem, branco, de uma classe social mais elevada, enfim. Essas são algumas diretrizes gerais. Então isso acaba, por outro lado, na medida em que você tem essa abertura para outro tipo de literatura, para outro tipo de autor, autores que vão tematizar, por exemplo, a questão queer, a questão feminina, a questão mesmo da cor de pele, enfim, do extrato baixo, extrato social, essa coisa de você dar valor a outros elementos que são mais estigmatizados e esses elementos passarem a ser incluídos no cânone, é uma tendência, mas a gente também tem que ter muito cuidado para não absolutizar, achar que pura e simplesmente pelo fato de ser estigmatizado, uma literatura ela vai ter um lugar de destaque nesse cânone. É importante a gente também flexibilizar o cânone, mas não substituir um cânone por outro, ou seja, deixar de ler Shakespeare, deixar de ler Machado de Assis, deixar de ler todos esses grandes autores. Acho que o mais interessante é sempre, nesse caso, é o acúmulo, ou seja, você manter esses grandes autores, mas ao mesmo tempo se abrir para outras possibilidades, para outros tipos de discursos, para que, enfim, a fauna literária dos leitores se amplie, se diversifique. Com relação às editoras, pensando mais propriamente assim, essa ideia de como se dá o processo de seleção dos livros, porque acho que é aí que está mais marcado essa questão do preconceito. Preconceito do que norteia essa escolha. Da mesma forma que eu disse com relação ao cânone, o cânone ele é reforçado pelo trabalho das editoras. As editoras no processo de seleção elas acabam fazendo isso. Então, assim, eu acho que é importante no trabalho editorial, dependendo da linha da editora em que você trabalha, também dar abertura para outros tipos de livro, principalmente porque eles têm um apelo social e tem um apelo também comercial, ou seja, você abrir as possibilidades de leitura de outros livros. Se você for pensar, por exemplo, o que foi o boom do romance de 30 nos anos 30 no Brasil, ou seja, a enxurrada de romances nordestinos, ao mesmo tempo que eles atendiam uma demanda social, ou seja, de retratar aquela realidade brasileira do interior do país, ao mesmo tempo existia um interesse comercial em torno daquilo, ou seja, porque era uma forma de mostrar esse país desconhecido para os habitantes aqui do Centro-Sul. Então, assim, eu acho que talvez o editor, ele sempre está pensando, né, nessa dimensão comercial, porque é uma casa editorial que ela pelo menos tem que funcionar. Se ela não for dar lucro, aí já são outros clientes, mas pelo menos ela conseguir ganhar um montante que seja suficiente para que ela se mantenha. Então é importante você abrir o seu catálogo para essas outras produções, mas também sem perder de vista os grandes títulos e sem perder de vista também essa pegada, vamos dizer assim, minimamente comercial que é necessário para que o negócio siga adiante, né? Então tem essa questão também.
E aí você me perguntou sobre qual a minha opinião sobre as editoras comerciais, pura e simplesmente comerciais. Eu particularmente nunca trabalhei, assim, já trabalhei, mas muito pontualmente com grandes editoras, assim. Eu trabalho, na verdade, com uma grande editora, que é a Editora Record, mas trabalho na linha de literatura brasileira dessa editora, então é um nicho muito específico. Então, se você for olhar para a Record hoje, os grandes títulos dela são, enfim, além dos grandes títulos que eles conseguem comprar nas feiras internacionais, são traduzidos e vendidos a rodo aqui no Brasil, você tem também um estímulo a uma produção que é uma tendência que o editor percebe no mercado editorial, que é por esses livros de uma tendência mais à direita no espectro político. Então, se você pegar, por exemplo, os livros do Reinaldo Azevedo, do Lobão, do Rodrigo Constantino, enfim, são todas figuras que passaram a ter um certo destaque na imprensa. O Lobão, por declarações polêmicas contra o atual governo, isso acaba gerando leitura, gerando possibilidades de venda, então o editor está atento a isso. Eu, particularmente, não editaria esses livros, eu estaria muito distante, isso do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cultural mesmo, propriamente. Mas, como se diz, num país como o nosso, em que o índice de leitura é baixíssimo, acho que essas editoras comerciais elas cumprem um papel, ou seja, o estímulo à leitura, eu acho que ele acaba sendo válido, por mais que eu tenha ressalvas, inúmeras ressalvas desses autores, mas o importante é, enfim, no caso eu estimo a leitura. E eu conto uma experiência pessoal. Eu senti vergonha, por exemplo, uma vez eu estava lendo um livro do Diogo Mainardi, que era o ex-colunista da Veja, e, enfim, ele pode ser incluído nesse hall de autores mais à direita no espectro político, mas ele é um grande ele tem formação literária, ele tem, como teórico de literatura, ele tem um livro que ele fica esmiuçando os lugares comuns do romance nordestino, e aquilo me interessava diretamente. Mas eu me sentia aqui no espaço lespiano, quando eu estava com aquele livro, eu precisava esconder ele, assim, deixar ele um pouco de lado, porque imagina, alguém me vê lendo Diogo Mainardi, isso aí para mim seria pior do que ler Paulo Coelho, porque ele tem um comprometimento ideológico, né? É uma coisa... mas o meu interesse estava muito longe da ideologia. Eu queria, na verdade, aquela obra específica na qual ele tematizava os lugares como os romances de 30. Mas eu percebo isso, e a gente também tem que pensar nessa diferenciação. Porque uma editora comercial, ela está pensando muito exclusivamente em lucro, dinheiro. Não exclusivamente, mas a grande maioria pensa assim. Agora, uma editora como a do Plínio, que tem uma outra finalidade social, ela acaba cumprindo uma missão que é divulgar uma literatura que não encontraria outro espaço senão nas editoras universitárias, então assim, ele se vê no direito já de restringir, ou seja, essa literatura já tem muito espaço no mercado, então eu restrinjo, porque eu acho que nem é uma questão de preconceito, é uma questão de você ter um foco muito claro, assim, isso enquanto editor é fundamental, você pensar no seu catálogo, o que vai ser o seu catálogo, o que você quer, o que vai enriquecer a minha editora. Então, assim, a gente tem que fazer essa diferenciação para também não cair em reducionismo, achar que qualquer postura editorial de recusa a determinado tipo de livro é preconceito. Só amarrando o que eu estava dizendo, não tenho preconceito contra editoras comerciais, mas, apesar de não me interessar muito por essa literatura mais comercial, mas não se eu tivesse oportunidade, tivesse tempo para me dedicar a esse tipo de literatura, seria interessante, porque como fenômeno social, eu acho tão rico, tão válido como qualquer outro. Lógico que não com a mesma riqueza artística de uma obra tradicionalmente valorizada pela crítica, enfim, que tem uma história de leitura muito mais rica nesse caso, né? Então acho que tem pesos diferentes, mas eu acho que enquanto objeto de estudo do ponto de vista social, elas acabam se equivalendo em alguma medida. Então é mais por uma limitação da minha parte, limitação de tempo, limitação muitas vezes até de falta de acesso, porque o contingente de livros que são publicados hoje em dia, por mais que a gente reclame que o Brasil não é um país de leitores, é muito grande. Então o acesso a essa, ou seja, como peneirar, como chegar naquilo. Então aí também tem uma questão dos próprios veículos de comunicação, em geral, os veículos jornalísticos, que a gente tem também uma carência muito grande de veículos dedicados ao livro. Então, assim, esses veículos cumpriam um papel importante no sentido de abrir portas, abrir possibilidades, ou seja, chamar leitores para uma literatura, não só essa literatura comercial, que já tem uma vendagem quase garantida, porque tem uma repercussão que hoje é mundial, né? Então, eu acho que o preconceito está muito mais marcado, é algo muito mais sutil, é algo muito menos declarado, porque nenhuma editora abertamente vai dizer
que não edito livro de mulheres ou não edito um livro que tem uma perspectiva. Acho dificilmente, a não ser que seja uma editora muito ideologicamente marcada, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista religioso. Aí eu acho que existe de fato uma marca muito clara. Mas as editoras, de um modo geral, não vão explicitar isso. Mas se você for olhar para o catálogo, que essa editora muitas vezes acaba disponibilizando, por mais que ela cumpra uma missão social e se restringe a um nicho específico, muitas vezes as escolhas acabam sendo pautadas por esse preconceito de saída, que não é um preconceito do editor também, isso também tem que falar muito claro, é um preconceito que está na sociedade como um todo. É uma questão de abrir os olhos. O editor é mais uma figura que faz parte desse todo social. Então, seria isso. Então, assim, só para deixar claro, acho que é a questão principal, você, as coisas que você não lê. Então, por exemplo, você não lê autoajuda. Você, quando vê alguém lendo autoajuda na rua, você vai torcer o nariz ou você vai simplesmente passar batido? Não, eu não torço, eu não costumo torcer o nariz para... Se a pessoa estivesse lendo um livro de um time de futebol que eu desprezo, aí eu torceria o nariz e falo, puta que merda. Mas não é o caso, assim, acho que... Eu fico até feliz quando vejo as pessoas com um livro, assim, eu falo, o livro ele é wireless, né? Em qualquer lugar ele funciona, ele não precisa de internet. Então você leva, ele funciona e eu, na verdade, eu não tenho esse olhar de recriminação, acho que muito mais eu fico contente quando eu vejo um livro sendo lido. Então, mais do que pensar no quão... Porque eu acho que também eu acredito muito no discernimento do leitor, por mais que isso possa ser questionável. Enfim, eu acho que todo leitor tem um discernimento capaz de julgar se aquilo que ele está lendo de fato vai ser proveitoso ou não. Quem sou eu também? Uma questão também de alteridade, de valorizar o outro, valorizar as escolhas do outro. Então, às vezes a gente se arroga muito preconceito vem disso, né? Como se a gente tivesse uma superioridade moral em relação às pessoas. Então, aquilo que eu leio é muito melhor do que a pessoa lê. Isso é muito arrogante. Então, acho que o esforço é realmente aceitar. Acho que isso faz parte do processo. Assim.